Você sabe o que é o FOMO? Essa sigla cada vez mais utilizada, principalmente nas redes sociais. O FOMO nada mais é do que Fear of Missing Out. Mas antes da gente começar essa conversa, é importante ressaltar que FOMO não é uma doença mental e não é um transtorno psiquiátrico. FOMO é um estado emocional que a gente vai sentir ao longo da nossa vida. Então, de forma muito geral e muito ampla, o FOMO é o medo de estar perdendo alguma coisa que esteja acontecendo. Então, junto com esse medo, eu tenho uma ansiedade generalizada, uma apreensão de que eu estou perdendo coisas que as pessoas estão fazendo e que, no geral, eu também penso que as pessoas estão tendo experiências muito mais satisfatórias do que as que eu estou tendo. Então é importante a gente considerar e entender esse estado emocional que a gente pode sentir, principalmente quando a gente fala de redes sociais, do rápido compartilhamento de informações, da quantidade de informações que tem na rede social e como que a gente tem se comportado dentro desse ambiente online. Um outro ponto importante para a gente entender é que o FOMO já existia antes das redes sociais. Por ser um estado emocional que está muito relacionado à nossa condição humana, esse estado emocional já existia em pessoas mesmo antes das redes sociais estarem aí super em alta e em uso pela gente, usuários. Então é importante a gente considerar que o FOMO já existia, mas que obviamente com as redes sociais tudo isso se amplificou e cada vez mais estamos sentindo FOMO. E aí é importante a gente saber reconhecer quando estamos sentindo FOMO, quais são os impactos negativos na nossa saúde mental e como que a gente pode lidar com tudo isso para minimizar esses prejuízos na nossa saúde mental. Então, quando a gente pensa em FOMO, também é importante a gente considerar quais são as nuances dentro desse estado emocional. E para isso, a gente consegue separar em 4 grandes fatores aqui que eu vou chamar. O primeiro deles é a necessidade de pertencimento, que está relacionada a essa nossa vontade humana de pertencer, de ter relações significativas e conexões sinceras com as pessoas. Então, quando a gente pensa em FOMO, a gente também precisa considerar essa necessidade que a gente tem de pertencer a grupos sociais, de ter aí trocas sinceras e significativas com outras pessoas e por isso também eu tenho mais FOMO. Um outro ponto importante para a gente considerar quando a gente pensa em FOMO é a necessidade de aprovação, que vai estar relacionado com a nossa vontade de ser reconhecido e validado pelos outros. Então, quando eu sinto essa vontade, eu também tô sentindo o FOMO no sentido de: será que para eu pertencer e não ter FOMO, eu preciso ser aprovado e validado em tal situação? Algumas pessoas, por exemplo, entram nas famosas trends para se sentir ali aceito dentro do grupo social ou fazem algumas coisas para também ser aprovado pelo grupo social. Então, esse é um ponto bastante importante da gente considerar, principalmente quando a gente também fala de rede social e número de seguidores e número de likes. Então, se você é aquela pessoa que posta uma foto e que fica checando a cada 1 minuto para ver quantos likes está tendo, também pode ser um sinal de FOMO. E ali, um terceiro fator importante é a ansiedade, de fato aí relacionada ao nosso desejo de permanecer conectado o tempo todo. Então, esse é um fator bem central do FOMO, eu preciso estar o tempo todo conectado e quando não estou conectado me sinto ansioso. E junto com isso vem o último fator, que é a dependência, que é relacionado tanto ao desejo de estar conectado, quanto à presença de prejuízos importantes na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, como sono, alimentação, concentração, seja na nossa vida profissional também. Então, absenteísmo no trabalho, baixa concentração, dificuldade de exercer ali as atividades e assim por diante. Então, é importante a gente considerar essas nuances para entender que essas nuances fazem parte do FOMO e quando a gente sente isso, a gente também pode estar sentindo FOMO. E aí, um ponto importante para a gente considerar é como que o FOMO pode impactar na nossa saúde mental.
Quando a gente pensa no FOMO, a gente tem que pensar também que quanto mais FOMO, mais eu vou usar as redes sociais ou o celular. Então, com isso, no geral, eu tenho um uso excessivo das redes sociais, um uso problemático. E com isso vem todos os impactos negativos na nossa saúde mental. Seja aqueles impactos que a gente já sabe de problemas com sono, problemas com alimentação, problemas com concentração, com foco, problemas de interação social, então eu saio, eu só fico no celular e as pessoas estão reclamando, problemas no trabalho, né, então eu não consigo me concentrar e assim por diante, mas a gente também já tem estudos científicos mostrando que pessoas que têm uso problemático do smartphone ou das redes sociais, que pode ser advindo desse estado de FOMO, são pessoas que apresentaram um aumento dos sintomas depressivos, dos sintomas ansiosos e também de afetos negativos, como por exemplo o estresse. Então é importante a gente considerar que o FOMO impacta negativamente a nossa saúde mental e também temos dados de que quanto mais FOMO, mais eu uso o celular, menos satisfação com a vida eu vou ter e menos bem-estar eu vou sentir. Então é importante a gente considerar tudo isso. Tá, Catarina, mas como que eu posso lidar com isso? Eu consigo identificar, eu consigo entender quais são os prejuízos que eu tenho, mas eu preciso de alguma forma lidar com isso. E o lidar com isso é entender, primeiro ponto, é entender que somos humanos, que não somos máquinas. Não vamos conseguir processar e acompanhar tudo que está rolando com as pessoas que a gente quer. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente pensa no FOMO e nos prejuízos desse uso excessivo. A gente não vai dar conta de processar e de acompanhar tudo que está acontecendo com todas as pessoas. Então é importante a gente selecionar e filtrar tanto os conteúdos que a gente está assistindo e consumindo, quanto as pessoas que a gente segue, por exemplo. Então, para isso, é um exercício muito simples de essa pessoa, esse conteúdo me agrega em quê? Como ele tem me ajudado? Quais são as sensações ou sentimentos que eu sinto quando estou assistindo esse conteúdo ou a esta pessoa? São coisas confortáveis ou desconfortáveis? A partir dessa avaliação e desse balanço, eu consigo começar a selecionar e filtrar tanto informações quanto pessoas. Então, isso é importante para a gente considerar quando a gente pensa em diminuição de uso, por exemplo, da rede social e com isso diminuição do FOMO. Uma pergunta que vocês podem também se fazer nessa hora de avaliação é: quais foram os conteúdos que eu vi ontem ou hoje nas redes sociais? Se a sua resposta é não sei, não lembro muito bem, eu só lembro de uma pequena parte, repense o quanto que esses conteúdos que você tem assistido de fato estão te agregando ou estão te fazendo perder tempo. Porque se são informações que você colocou para dentro, mas não processou e não está utilizando e nem sequer lembra, será que você não está perdendo tempo com tudo isso? Então é importante a gente considerar isso. Um outro ponto é, quando eu percebo que eu estou usando demais a rede social e com isso também sentindo muito FOMO, eu preciso criar estratégias, inclusive da mais prática, que é limitar o tempo de uso. Eu posso colocar lá no próprio Instagram quando der tantos minutos, me avise. Eu posso tentar deixar o celular longe em alguns momentos específicos do dia. Eu não posso levar o celular para a cama. Esse é um ponto muito importante. Não pegar o celular como primeira atividade do dia e não finalizar o dia com o celular na mão. Então, essas são estratégias práticas que você pode adotar para cada vez mais diminuir esse uso. E um outro ponto importante é considerar que o FOMO faz parte da nossa condição humana e que eu vou sentir isso e que tá tudo bem. Isso também vem através do autoconhecimento, tanto de conseguir identificar quanto de conseguir ficar com esse FOMO um pouco aqui, porque em algum momento ele vai passar. Não necessariamente eu preciso estar conectado o tempo todo. Lembre-se, a gente não vai dar conta de absorver e de acompanhar tudo que tem acontecido. Esse é um ponto bem importante. Por mais que a gente goste das pessoas, por mais que a gente queira saber o que está acontecendo, a gente não vai conseguir acompanhar tudo que a gente quer. E para além disso, quanto mais a gente está acompanhando a vida dos outros, mais a nossa vida está parada. Então eu tô ali acompanhando a vida rolando das pessoas, mas no fundo o que eu estou fazendo? Sentado assistindo alguém viver.
Então, essas são reflexões importantes que você se deve fazer e também considerar que a vida online é diferente da vida offline e que a vida de fato acontece no offline. Obviamente, a tecnologia veio para ajudar, a gente tem muitos pontos positivos a partir da tecnologia e das redes sociais, mas também é importante entender que a vida é a vida real e offline. No mundo online eu tenho interações, eu tenho trocas significativas, eu aprendo muito, mas de fato a minha vida está acontecendo no offline. E um último ponto para a gente fechar, para ajudar vocês aí a lidar tanto com o FOMO, tanto com o uso excessivo das redes sociais, é viva o presente, esteja em estado de presença. Quanto mais estado de presença a gente tá, menos ruído externo a gente tem. Então, esse é um exercício simples, mas difícil também para a gente colocar em prática em todos os dias das nossas vidas. Esteja presente, esteja no aqui e no agora. Isso vai te ajudar muito também a lidar com o FOMO e com a vontade que a gente tem de acompanhar tudo e todos, de estar o tempo todo conectado, postando e acompanhando. Então, essas são algumas informações importantes para a gente considerar quando a gente fala de FOMO. E aí fica também como reflexão essas últimas perguntas que eu fiz para que vocês parem e pensem o que vocês estão consumindo de conteúdo e como que vocês estão digerindo o conteúdo, que também é super importante a gente pensar. Espero que o conteúdo tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, ou se tiverem sugestões para outros vídeos sobre essa temática, também eu vou adorar saber de vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.